12h34, bora falar agora de saúde. Saúde é sempre assunto em destaque aqui no Bahia Meio Dia. Hoje é o Dia Nacional do Diabetes. 15 milhões de pessoas no Brasil vivem com a doença, que é caracterizada pela baixa produção ou má absorção de insulina. Os dados são da Federação Internacional do Diabetes. A gente vai conversar agora ao vivo com o médico endocrinologista sobre o assunto, e quem vai conduzir esse bate-papo para a gente é o Edson Nunes, né? Edson, quais são os principais sintomas do diabetes e como é que essa doença perigosa pode ser identificada? Boa tarde. Boa tarde para você, Judson. Boa tarde para quem está em casa e nos acompanha no Bahia Meio Dia. Aí é que está o problema. A diabetes é uma doença assintomática. Quando o paciente começa a sentir alguma coisa sobre diabetes, já está no estado mais avançado dessa doença. Sobre isso, conversa agora, como você disse, com o endocrinologista Cássio Carneiro. Doutor, muito boa tarde para o senhor. É isso, a diabetes, quando apresenta algum sintoma, ela já está no estágio avançado? Boa tarde. Boa tarde a todos, Judson, Edson. Então, o diabetes inicialmente sempre ele vem mais assintomático. A partir do momento que a pessoa começa a sentir algum sintoma, excesso de sede, excesso de urinas, a gente chama de poliúria, polidipsia, perda de peso, já normalmente demonstra um sinal de descompensação do diabetes, em que o diabetes está ficando com níveis de 400, de 500, por determinado períodos mais prolongados, e acaba causando esses sintomas. Mas, inicialmente, ela é silenciosa, ela vai aumentando devagarinho, descompensando, e com o tempo vem os sintomas. Esses sintomas que eu falei são de descompensação. Sintomas de problemas de cicatrização, problemas de rim, perda de visão, são sintomas crônicos de diabetes avançado, de longa data, com 10, 15, 20 anos de diabetes, é que se manifesta esse tipo de problema e não inicialmente. É possível antecipar esse problema, a diabetes, fazendo algum exame para saber se a pessoa tem uma predisposição no futuro a ter diabetes? Com certeza, uma vez que, no primeiro lugar, você tem parentes de primeiro grau que têm diabetes, você já liga um alerta, liga uma antena para poder prestar atenção e fazer um rastreio precoce. Exames simples, exames de rotina que a gente recomenda anualmente, glicemia de jejum, insulina de jejum, seja até mesmo uma curva glicêmica para quem tem uma predisposição à facilidade, podem ajudar. Claro, sem esquecer de exames básicos de função renal, hepática, tireoide, hormônios. Todos esses fatores são de rastreio, fazem parte do conjunto de busca do diabetes. A Federação Internacional do Diabetes projeta aí que 537 milhões de pessoas no mundo, pessoas adultas, vivem com essa doença. Por que tantas pessoas com diabetes? Uma coisa que tem que ser notada, tem que ser falada, estilo de vida, hábitos de vida que as pessoas estão tendo hoje, estão vivendo e que predispõem à descompensação do açúcar no sangue, à formação do diabetes. Hoje em dia as pessoas têm uma tendência a ter uma vida mais cômoda, mais fácil, com menos exercício, em que é mais fácil, por exemplo, eu ficar descansando, ficar vendo uma TV, ficar com o trabalho mais numa cadeira, mais sentado, do que eu ter que trabalhar, labutar, suar. A alimentação também, a alimentação cômoda de ultraprocessados, realmente é muito mais preferível, é muito mais gostosa também, não é? Muito melhor a gente chegar aí no restaurante, ter uma comida rápida, um lanche, para casa, comer pães, comer bolos, comer biscoitos, beijus, doces, por que não? Tudo isso é muito mais cômodo e mais fácil e favorece sim a desenvolver diabetes. Quem tem diabetes tem que ter uma preocupação especialmente com carboidratos. Perfeito, perfeito. Quando a gente vem do entendimento do que é o diabetes, em que é uma descompensação do nosso corpo, do seu organismo, você que está aí vendo essa entrevista nossa, saiba que o diabetes é uma dificuldade, uma descompensação que seu corpo tem de controlar o açúcar no seu sangue. Então, não é um problema, não é uma dificuldade que tem para controlar, por exemplo, proteínas ou gorduras. O cidadão que vai até uma churrascaria e que é diabético e consome uma quantidade até exagerada de carne e tudo, pode ter outros problemas, mas isso não descompensa o diabetes. Ao passo que o diabético que opta por alimentos mais de carboidrato refinado, por exemplo, sempre tendo beijus, bolos, doces, vai ter uma descompensação muito maior do diabetes, uma chance muito maior de estar descompensando. E é algo que eu levo muito alerta para os meus pacientes, para esse entendimento. Doutor, existem dois tipos de diabetes, né? Tipo 1 e tipo 2. E como é que elas se manifestam? Perfeito, perfeito. O diabetes tipo 1 e tipo 2 são diferentes basicamente com relação à sua origem. O tipo 1 eu costumo brincar que foi um azar, que Deus deu, houve uma situação em que o corpo tem uma
uma perda de produção de insulina, perda do efeito da insulina no corpo. Já é algo que a gente não tem como prever, é algo que a gente não tem como prevenir. O fato de você comer doce ou não comer doce não vai facilitar com que você tenha o diabetes tipo 1. Ao passo que o diabetes tipo 2, não, ele é prevenível, ele é mais prevalente, ele é mais comum de se ver associado à questão familiar e diz muito do nosso estilo de vida, diz muito do nossa forma de viver, do nosso corpo para lidar com açúcar no sangue. Diabetes não tem cura, mas é possível viver com diabetes de forma controlada. Perfeito. Eu costumo brincar e falar que quem tem um diabetes bem controlado e cuida bem, entende esse processo, vai viver seus 100 anos, com certeza, porque é um estilo de vida que leva a reduzir não só o diabetes, mas reduzir também excesso de peso, doenças cardiovasculares, derrames e várias consequências aí que afligem a população com mais idade, que fazem com que as pessoas morram mais cedo e tenham mais dificuldades e comorbidades na vida. O estilo de vida do diabetes bem controlado, com certeza um estilo de vida bom para se viver 100 anos. Temos acompanhado também, doutor, nos últimos tempos, as crianças desenvolverem diabetes. Uma situação também que não é comum, mas que vem acontecendo. Perfeito, perfeito. Não é comum, mas vem acontecendo cada vez mais e se dá pelo mesmo motivo do surgimento do diabetes nos adultos, em que existe uma facilidade para a gente ter uma alimentação rápida, para ter uma alimentação ultraprocessada. Eu tenho um filho, meu filho tem 6 anos também, e quando ele vai para a escola, vai levar o lanche, é muito mais cômodo, muito mais fácil eu pegar algo pronto, eu pegar um biscoito, eu pegar um bolo, colocar um pão para ele fazer um lanche. É um pouco mais complexo eu optar por frutas diferentes, por alguma coisa que eu tenho que preparar para deixar pronto para ele. E sabendo disso, eu tomo cuidado, claro, mas boa parte dos pais não tem tanta consciência, tanta informação e leva esse estilo de vida mais fácil, de comida mais fácil, seja para um lanche, seja para o almoço e o dia a dia, para essas crianças. Leva esse estilo de vida para elas e elas também estão tendendo a ficar mais pesadas, mais obesas. É uma realidade cada vez mais comum, infelizmente. Muito obrigado pela entrevista esclarecedora para o nosso público aqui do Bahia Meio Dia. E é isso, né, Judson? A questão de conscientização. O doutor está falando aí sobre a questão da alimentação, que influencia diretamente na diabetes e a questão também da prática de exercício físico. Você levar uma vida sedentária, a questão da obesidade, são fatores de risco que contribuem para a diabetes. A diabetes tipo 1 é uma doença que, como o doutor falou, é um azar da vida, você teve e não tem como você prevenir, mas a diabetes tipo 2 é algo evitável que parte da nossa condição de vida, do estilo de vida que levamos. Volto com você. É isso, muita gente brinca, fala assim, eu como de tudo, eu não tô nem aí e tal, não sei o quê, brincando, né? Mas não é coisa de brincadeira, né, gente? Saúde é algo muito sério, a gente deve ter muito cuidado com a alimentação, praticar atividade física, não ter uma vida sedentária e seguir todos esses conselhos aí que foram trazidos por Dr. Cássio Carneiro, a quem a gente agradece pela entrevista. Edson Nunes, transmita aí a ele o meu abraço e obrigado a você também pela participação. Daniel, a gente vem para aqui agora porque está na hora da segunda rodada.